Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Um profeta sempre é levantado no mundo para trazer um recado da parte de Deus aos homens, que muitas vezes estão cegos, surdos e não percebem quando Deus está falando. Então Deus, ele levanta seus profetas, fala com eles, eles têm ouvidos sensíveis, olhos sensíveis e eles trazem o recado de Deus. Nesses últimos tempos, Deus tem falado ao meu coração da importância de assumir este papel profético, de advertir as pessoas através da palavra de Deus para que o mundo se prepare para a vinda de Jesus. E no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês 3 sinais na natureza que mostram que estamos no final dos tempos. Eles são muito claros. Deus está falando com megafone, não é isso? Com microfone. E, no entanto, muita gente não está percebendo. Então, esse vídeo, gente, é tremendamente importante. Eu quero que vocês percebam a gravidade daquilo que está acontecendo no mundo, não para que vocês fiquem com medo, com temor, muito pelo contrário, mas para que exultem, para que levantem os seus olhos para os céus e exultem porque está próxima a nossa redenção. Amém? Antes de eu falar desses 3 sinais indubitáveis, eu quero já te dizer que este canal é um canal que tem por objetivo informar, ensinar, trazer conteúdo relevante da palavra de Deus. Então, se você não se inscreveu, quero humildemente te convidar para se inscrever, para curtir, para compartilhar, fazer tudo que tem direito, porque dessa maneira nós vamos mandar a palavra para muito longe, de maneira que muitas pessoas, ouvindo a palavra profética, tenha os seus ouvidos abertos e se renda ao Rei dos Reis, aos Senhores dos Senhores, ao Senhor dos Senhores, que está voltando, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom, queridos, a Bíblia nos fala, Jesus falou sobre 3 sinais da natureza ligados diretamente a 3 profetas que Deus levantou para advertir o mundo sobre o juízo e o mundo não estava disposto a ouvir. O primeiro profeta que Deus levantou num tempo em que o pecado estava se disseminando e Deus, ele levantou um homem para fazer algo extraordinário que se chamou Noé. E Noé foi extraordinário porque ele veio e trouxe uma palavra profética de que viria um dilúvio sobre a terra. Num tempo em que muitos teólogos afirmam que nunca havia chovido na terra. E Deus manda que ele advertisse o povo durante 100 anos, enquanto ele construiu a arca, e Deus falou com ele, usou a sua vida, e então o povo não creu, ele e a sua família entraram na arca e veio o dilúvio. Agora vejam Lucas capítulo 17, 26 e 27, quando Jesus está explicando a respeito dos dias que antecedem a sua vinda, ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Queridos, qual era o cenário espiritual da época? Muito pecado, muita violência e as pessoas não queriam saber de Deus. A Bíblia diz que o pecado havia se multiplicado na terra. E Noé, ele vem profetizando o arrependimento das pessoas para que elas pudessem ser salvas da justiça e do juízo que viria, né? E do juízo, e do dilúvio, e as pessoas não quiseram acreditar. O sinal espiritual está se repetindo hoje também, queridos. Por quê? Quando o texto fala que elas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, elas não estavam nem aí. Deus levantou o profeta que falava, que advertia, e as pessoas não estavam nem aí. Elas estavam fazendo aquilo que a sua vida demandava. E não é mais ou menos o que está acontecendo nos dias de hoje?
Com todos os sinais que Deus está mandando, as pessoas estão vivendo a sua vida. Estão programando. Eu não estou dizendo que a gente deva se alienar e fugir de forma alguma. Nós estamos aqui para trabalhar, para construir, para semear, não é isso? Para casar, tudo bem. Mas precisamos ficar atentos também para aquilo que Deus está falando. Então, o sinal espiritual era aquela letargia, aquele sono, não é isso? E o próprio apóstolo Paulo diz que nos dias do arrebatamento, muitos vão ser pegos de surpresa porque estão dormindo espiritualmente. Não estão vendo os sinais, não estão ouvindo a voz de Deus. Mas Deus está levantando os seus profetas. Agora, qual é o sinal do juízo na natureza de Noé? Dilúvio. E o que é um dilúvio? Uma grande enchente. Queridos, no ano de 2021, as enchentes na Europa Ocidental, em julho de 2021, afetaram de maneira extraordinária 7 países. Olha, gente, eu vou ler para vocês aqui uma matéria do G1, tá? As enchentes na Europa Ocidental em julho de 2021 afetaram vários países da Europa Ocidental, com particular gravidade na Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Desde 14 e 15 de julho de 2021, vários rios transbordaram dos seus leitos, nomeadamente o rio Ar, na Renânia do Norte da Westfália, provocando grandes prejuízos e perdas de vidas. Outra matéria. O ano de 2021, 7 países da Europa tiveram enchentes devastadoras. Sobe para 126 o número de mortos após chuvas na Europa. Tragédias na Alemanha é a maior em 59 anos. Olha aí, o Deus gritando através da natureza, né? Imensa quantidade de água tem causado inundações gigantescas, alagado cidades e derrubado casas nos países da Europa Ocidental. É o maior número de mortos na Alemanha desde 1962. Ou seja, essas coisas existiam, claro, só que agora elas estão tomando uma magnitude maior ainda. Outra matéria, tempestades atingem diversos estados europeus, causando catástrofes sem precedentes. Olha, sublinha aí estas frases. Maior em 59 anos, sem precedentes. As autoridades pediram aos moradores que fiquem em casa, se possível, e se abriguem nos andares superiores, se necessário. Jesus disse que os dias que antecederiam a sua vinda seriam como os dias de Noé. E nós percebemos que os pecados do tempo de Noé se repetem hoje e se multiplicam, mas também o sinal do juízo de Deus está se repetindo também, né? Inclusive no inglês a palavra flood, que é dilúvio, também é a mesma palavra para enchente, tá bom? Gente, o segundo sinal profético que Deus está dando à natureza, tem a ver com os dias de Ló. O mesmo texto de Lucas, capítulo 17, agora os versos 28 e 29, Jesus diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Esse texto é maravilhoso também, gente. Por quê? Porque, de novo, qual era o pecado espiritual? Letargia espiritual. Além da imoralidade, eles estavam cegos e surdos para aquilo que Deus estava mostrando. E o texto diz: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Ou seja, levavam a vida no meio do seu estilo de pecado sem perceber o que estava por vir. E Deus, meus queridos, tem levantado os seus profetas para advertir. Então você que está me ouvindo, você que está vendo, você tem duas escolhas. Ou pode achar que isso é natural, ou pode achar que é meramente um problema da natureza, aquecimento global, que é importante dizer que é verdade, essas coisas estão acontecendo. A natureza está realmente gemendo porque está havendo mudanças climáticas fenomenais por conta do homem ter uma atitude predatória. Mas e aí? Jesus predisse isso. Jesus disse que isso aconteceria. Então o fato da ciência estar encontrando a explicação
né, de que é o aquecimento global, é a poluição, é o efeito estufa, é o CO2, é o aumento da temperatura, joia, tudo isso é verdade. Mas isso não tira o fato de que Jesus predisse que isso aconteceria e disse quando isso acontecesse estava próximo a vinda do Filho do Homem. O texto diz: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O pecado deles era, da mesma forma, letargia, sono, cegueira espiritual, surdez, imoralidade, mas também esse pecado acabou levando ao juízo. E o juízo que veio foi fogo. A destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu com fogo que caiu do céu. Muitos acreditam que tenha sido a explosão de vulcões e que trouxe realmente fogo do céu, e essas pedras, né, e lava que veio do vulcão caiu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas, gente, uma coisa que é importante dizer também é que Ló precisou sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Eu acho tremendo, né, quando a gente lê o livro de Gênesis, que os anjos, Ló está ali querendo pegar suas coisas, né, a sua bagagem, suas roupas. O anjo pega na mão do Ló e fala assim: nós temos que sair agora, porque enquanto você não sair, eu não posso estabelecer o juízo. A cidade não pode ser destruída. E isso aqui, para mim, gente, é uma grande evidência do arrebatamento da igreja. Porque se Deus não puniu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa de um justo, Ló, da mesma forma Deus não punirá o mundo, não estabelecerá o juízo maior sobre o mundo antes de retirar aqueles que creem em Jesus, a sua igreja. A Bíblia é muito clara lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Vós não foste destinados para a ira. E a ira ali no capítulo 5 de Tessalonicenses é literalmente o juízo que vem sobre a terra depois do arrebatamento que acontece no capítulo 4. Então, Deus está mostrando sinal na natureza também. E que sinal é esse? Fogo, queimada. E eu quero mostrar para vocês também algumas matérias aqui, gente. A primeira matéria diz assim: localizada na Rússia, Yakutsk é conhecida como a cidade mais fria do mundo. Em um lugar onde até mesmo um nariz exposto durante os meses de inverno pode causar uma dor aguda, as pessoas estão acostumadas a tomar precauções contra temperaturas congelantes, incluindo gastar tempo extra pela manhã para se vestir com várias camadas de agasalhos. No entanto, o clima parece estar mudando na cidade de pouco mais de 300 mil habitantes. Yakutsk é uma cidade grande, 300 mil habitantes, mas é uma cidade super erma, fica no extremo leste da União Soviética e é a cidade mais fria do mundo. No entanto, a temperatura está mudando lá. Olha o texto, continua dizendo: nos últimos dias, Yakutsk está envolta em fumaça, enquanto incêndios florestais próximos devastam florestas que foram ressecadas por semanas de ondas de calor. Cidade mais fria do mundo sendo avassalada por ondas de calor. Os incêndios são extensos e com ventos fortes a fumaça tem chegado até o Alasca. Nesta segunda-feira, 19, a Rússia registrou mais de 400 incêndios florestais em um só dia. Olha, gente, que coisa extraordinária. De um lado, enchentes devastadoras. De outro lado, lugares extremamente frios sendo assolados por temperaturas quentes e incêndios. A Rússia teve, neste verão, mais de 400 incêndios em um só dia, recorde absoluto. O artigo continuou dizendo: nos Estados Unidos, o incêndio florestal em Oregon também provocou uma densa fumaça que avançou cerca de 3 mil milhas, de uma extremidade do continente até a outra. Uau! Nessa quarta-feira, 21 de julho, também a cidade de Nova York amanheceu com o nascer do sol vermelho intenso, o cheiro de incêndios florestais e uma névoa marrom espessa, resultado
das queimadas em Oregon. Gente, nos Estados Unidos a fumaça foi de um lado do continente ou do país até o outro lado. O texto continua dizendo, os bombeiros em ambos países, né? Estados Unidos, assim como o Canadá, estão travando uma batalha quase impossível para sufocar as chamas com bombas d'água e mangueiras e prevenir a propagação do fogo cavando aceiros, espécie de trincheira cavada na terra que impede o avanço das chamas. Atingindo da Sibéria aos Estados Unidos, incêndios florestais quebraram recordes de emissões em 2021. De novo, sublinho, quebraram recordes. Essas coisas aconteciam, mas estão acontecendo em proporções infinitamente maiores. Aí o texto continua dizendo, apenas na América do Norte, incêndios como os registrados no Canadá e no estado da Califórnia emitiram 83 milhões de toneladas de CO2, de gás carbônico, levando enormes nuvens de fumaça até a Europa. Gente, a natureza está gritando. É o aquecimento global? É óbvio que é. É óbvio que é. Mas Jesus predisse. E nós não podemos ficar surdos. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, abre os olhos, abre os ouvidos, abre a boca, fala, compartilhe esse vídeo, toma posição, muda de vida. Não seja como aqueles que foram pegos de surpresa, os de Noé, os de Ló, que estavam comendo, se casando, trabalhando, plantando e se esquecendo que Deus estava usando a natureza para falar, os profetas para falar. Gente, o terceiro sinal da natureza, que está ligado também a um profeta que foi levantado por Deus para anunciar a vinda do Messias, é o sinal de Elias. Mateus capítulo 17, versos 10 e 11 diz assim, mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. No versículo seguinte, ele diz que, na verdade, Elias já veio. Está se referindo a João Batista, que no espírito de Elias veio para anunciar a vinda do Messias, a primeira vinda, o primeiro advento. Só que ele coloca o verbo também no futuro. Elias, de fato, virá. Entendeu? É muito importante que você entenda, porque algumas pessoas vão dizer, não, ele estava falando de João Batista. Ele estava falando também de João Batista, mas aqui é claramente uma profecia de dupla referência. João Batista é João Batista, não é Elias reencarnado, é o próprio João Batista, mas veio na missão de Elias de preparar o caminho do Messias. E ele o fez, ele preparou o caminho de Jesus. Ele olhou para Jesus e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o próprio Jesus está dizendo, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou seja, Elias, no livro de Apocalipse, é uma das duas testemunhas que vem para anunciar a vinda do Messias. E ele prega na primeira metade da grande tribulação. Agora, gente, qual que era o pecado de Elias na época? Incredulidade e idolatria. O povo de Israel estava atribuindo as chuvas a quem? Ao Deus Baal, o Deus da fertilidade. E Deus levantou Elias dizendo, vocês estão dizendo que quem traz a chuva e a fertilidade é Baal, então agora, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. E houve uma grande seca em Israel até que se cumprisse a palavra profética de Elias. Qual o juízo que Deus derramou então? Seca. Não choveu por 3 anos e meio. E queridos, o ano de 2021 foi assolado por uma seca sem precedente. Eu quero ler para vocês alguns jornais, o Valor de São Paulo. ONU alerta que seca pode ser a próxima pandemia. Relatório da ONU alerta que não há vacina contra a seca e que maior parte do mundo viverá com estresse hídrico nos próximos anos. Gente, a crise que vai gerar guerra no futuro, muitos especialistas dizem,
é a crise hídrica, a crise de água. Isso foi publicado no dia 17 de junho de 2021 e foi atualizado de 7 meses, né? Então, textos, fotos, artes e vídeos do valor estão protegidos pela legislação brasileira sobre o direito eleitoral, tá? Não podemos usar, mas se você procurar nos arquivos, você vai encontrar, tá bom? No Brasil, a Agência Nacional de Águas, tá? A ANA, declarou no final do ano passado, 2021, que grandes bacias com potencial hidrelétrico no Brasil viviam situação crítica de escassez de recursos hídricos. Desde então, o cenário só piorou. Trata-se da maior seca do Brasil em quase um século. Sublinho aí, a maior seca do Brasil em 100 anos, gente. Um dos fatores centrais que impactam no cenário é a falta de chuvas no Sudeste e Centro-Oeste. A situação brasileira aponta para um futuro de dificuldades no abastecimento de água em todo o mundo. Uau! Gente, de novo, isso tem explicações científicas, meteorológicas. É o aquecimento global, não tenho dúvidas. O desmatamento, não tenho dúvidas. Inclusive a seca no Sudeste tem tudo a ver com o desmatamento da Amazônia, gente. Por quê? Porque quem produz a quantidade extraordinária de água na atmosfera é a Amazônia. Acontece que, como nós temos na parte ocidental do continente sul-americano a chamada Cordilheira dos Andes, então os ventos que vêm do mar sopram, só que as nuvens encontram a Cordilheira dos Andes e não conseguem ultrapassar para o outro lado. Então elas mudam de direção e vêm para o sul e para o sudeste. Então quando você olha, gente, para todos os países, até em outros continentes, como na África, Austrália, que estão na mesma latitude do Brasil, principalmente na área sul e sudeste, você percebe que são desérticos. Por que o Brasil não é desértico? Por causa da Amazônia. Então, sem dúvida alguma, o desmatamento da Amazônia é uma coisa seríssima. E se nós não lutarmos contra isso, se não melhorarmos essa situação, nós vamos ter problemas de seca extraordinários, inclusive na região sudeste, que é a região mais populosa do Brasil, sabe, gente? Mas, de novo, temos explicações científicas, sim, mas Jesus predisse que isso aconteceria. Seria como nos dias de Elias, que veio para anunciar a vinda do Messias, mas também que trouxe como juízo a seca. Deus está anunciando através dos seus profetas para o mundo que está chegando os dias da volta do seu filho. E o juízo está vindo também nesta área de seca. Eu vou ler outro texto para vocês, né, que diz assim: projeções da ONU mostram que ao menos 130 países devem enfrentar o maior risco de seca neste século. Entre as áreas de maior vulnerabilidade estão pontos na América do Sul, inclusive o Sudeste, né? Sul e Sudeste. Além da escassez de água pela seca, 23 países devem sofrer exclusivamente com crises de abastecimento pelo crescimento populacional e 38 nações com ambos os problemas, né? Tanto de seca quanto de crescimento populacional. Queridos, eu trouxe para vocês uma série de notícias de jornal, de acontecimentos que tomaram lugar no ano passado, ano de 2021. Mas Deus me levantou para dizer aqui para você que Jesus predisse isso, que a Bíblia predisse isso, e que isto eram sinais antes da vinda de Jesus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é para que nós fiquemos alarmados e atemorizados, é para que nós estejamos prontos e nos preparando para o encontro com o Senhor nos ares. Que Deus te abençoe, que Deus abra os olhos do seu coração, abra os seus ouvidos, e já de antemão eu quero pedir a sua ajuda, que leve esse vídeo, compartilhe, para que muitas pessoas fiquem estarrecidas, estupefatas e
tomem posicionamento e saiam da letargia espiritual, porque nos 3 casos em que esses 3 profetas, Ló, Noé e Elias se levantaram, o pecado da letargia espiritual era muito grande e as consequências na natureza vieram do juízo de Deus. E hoje nós sabemos, pelas próprias palavras de Jesus, que isso são sinais que a natureza está dando e que Jesus profetizou para dizer que antecedem a sua vinda. Então, Maranata, levanta a cabeça para o céu, porque Jesus vem. Maranata, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um beijo grande no teu coração. Fique com Deus.